ouvintes do portal RC1, estamos chegando para mais Uma Prosa na Terrinha Querida. E o nosso convidado de hoje, vamos ver quem adivinha aí do outro lado da telinha. Um amigo, professor formado em física, membro da REA, a Rede Astronômica Observacional, um dos maiores difusores da astronomia astronáutica do Brasil. Do meu lado, seja bem-vindo, Márcio Rodrigues Mendes. Olá, Raul, olá a todos, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você hoje. E vamos lá, vamos bater no papo. A honra é toda nossa aí, tenho certeza que os ouvintes felizes aí com a sua participação. Ô Márcio, então conte pra gente aí um pouco do Márcio. Quem é o Márcio? Bem, eu sou nascido nessa terra mesmo, né? Sou do Escorreguense da Gema, como você disse. Eu estudei por aqui até finalzinho do colegial, depois eu fui para Campinas, na época era tradição sair para começar já a trilhar esse caminho, e fui fazer cursinho na cidade de Campinas. No ano seguinte já ingressei na Universidade Federal de São Carlos, onde cursei Física. Depois eu fui para São Paulo, porque o departamento era em São Paulo, mas na verdade o INPE, né, eu fiz Astrofísica, mestrado em Astrofísica pelo INPE, mas o departamento de Astrofísica ficava sediado em São Paulo. Portanto, essa é rapidamente a minha trajetória. Depois eu vim para cá, para Dois Córregos, onde comecei a dar aula. Antes disso eu passei por Jaú também, lecionei na FATEC, lecionei no antigo, ou atual, né, acho que ainda é o cursinho objetivo, e depois aqui em Dois Córregos. Devo ter lecionado aqui uns 14 ou 15 anos, pelo menos, passando também pelo nosso glorioso ginásio. O ginásio, o Francisco Simões aí, sempre lembrado pelos nossos entrevistados aí, né, Márcio? Exatamente. E Márcio, já deu para notar, né, pessoal? Márcio dispensa comentários, né? De um portador de um currículo fantástico aí. Ô, Márcio, e quando começou realmente essa paixão pelo espaço sideral, hein? Raul, está aí uma coisa que eu gostaria de saber também, porque eu não me lembro de nenhum evento, nenhuma data onde eu comecei a olhar para o céu. O céu sempre me interessou. Aliás, eu cresci ouvindo isso da minha mãe, né, que ainda era garota de colo e já ficava admirado com estrelas, luas. Mas a vida toda eu tive essa paixão pelos astros, por aquilo que é do espaço, pelas atividades de astronáutica. Eu cresci vendo isso, cresci vendo o homem chegar na Lua, embora haja hoje em dia, por incrível que pareça, o pessoal que duvida, mas tudo bem. Esse foi meu norte, esse foi meu caminho, e até hoje eu curto muito tudo isso. E a gente só tem que parabenizar essa muito sua intuição, viu, Márcio? Porque está relacionado com ciência, com evolução, com tudo, né? Com pesquisas espaciais. Isso influencia muito no dia a dia do planeta, né, Márcio? Com certeza. Certo. Ô, Márcio, o seu observatório, o Vinícius vai colocar ali na tela. Eu queria que você, esse equipamento propriamente mostrado aí, parece que também tem uma companheira ou um companheiro lá, né? Esse é o companheiro. Esse é o cão maior. Opa, está sempre ao seu lado. Sempre. Aliás, é difícil fazer observações, porque eu tenho que ficar com o pé separando ele do equipamento. Mas esse é um equipamento novo, tenho 6 ou 7 telescópios. Sei. Na verdade, mais ao fundo lá você pode ver umas luzinhas acesas, ali é o observatório. E você pode estar me perguntando por que é que meu telescópio não está lá dentro, ele deveria estar lá. Sim. Ô, Márcio, e você mesmo que monta e dá manutenção? Não, esse parece um Frankenstein, na verdade, porque esse pilar onde ele se apoia é de um telescópio muito antigo, eu tive que adaptar ele. Opa. Esse telescópio eu comprei no início da pandemia e ainda estou fazendo testes com ele. Ele tem uma ótica até razoável, eu gosto muito dele, me permitiu fazer fotos que eu não havia conseguido ainda. Perfeito. E ele está aí fora justamente porque meu observatório não foi concluído. Ele está em pé, vamos dizer assim, mas eu tenho problemas na redoma. Como aquilo depende de algum investimento, que eu no momento não tenho, a vida vai nos colocando outros problemas, então a gente vai deixando em segundo plano, mas um dos meus sonhos é justamente esse, de colocar ele como algo operacional.
E não é uma frescura, não, Raul. Perfeito. Porque esse aparelho, ele trabalha, como você está vendo ali, ele tem diversos eixos, e ele, para ser operacional, ele tem que estar muito bem ajustado. Ele tem um eixo chamado eixo polar, que se alinha com o eixo norte-sul da Terra, e a precisão deve ser grande, porque ele vai rastrear um corpo no céu. À medida que as horas vão se passando, esse corpo vai ganhando altura a partir do leste, por exemplo, e eu tenho que manter o aparelho apontado para ele o tempo todo, especialmente quando vou fotografar objetos muito fracos, galáxias, nebulosas, porque não é um clique. Dependendo do objeto, eu tenho que fazer 300, 400 fotos e depois montar essas fotos num programa especial, né, do computador, um programa de empilhamento de fotos. Então, as estrelas muito fracas, elas vão somando luz, diferente da nossa vista, né, que você sabe, quando chega luz na sua vista, um fóton, o nosso organismo absorve esse fóton. Ele é transformado em energia e isso vai se transformar num impulso para o cérebro que traduz aquilo que você está vendo. Portanto, todo fóton que chega no seu olho, ele é consumido. Diferente de uma máquina fotográfica, especialmente essas atuais agora, com as plaquinhas de CCD, onde o fóton chega e é somado ao seguinte, ao seguinte, ao seguinte. Então, uma estrela muito fraquinha tem maior chance de ser detectada e registrada ali. Olha, então, Márcio, eu preciso desse equipamento embaixo de uma redoma, porque esses ajustes de eixos levam de 2 a 3 horas. Então, em cada sessão de fotografia, se eu tiver que fazer esse ajuste de 2 ou 3 horas, é uma grande perda de tempo. E se ele estiver acomodado dentro de uma redoma, tudo que eu tenho que fazer é abrir a redoma e começar a trabalhar. Pessoal, então, tenho certeza que o pessoal está perplexo quanto eu. Que trabalho minucioso, que perfeição. Não, realmente, Márcio, tenho certeza que todos estão adorando a entrevista por isso. O trabalho do Márcio e, acima de tudo, a persistência do Márcio de sempre buscar novas conquistas. É uma aprendizagem para a gente tremendo, né, Márcio? É fantástico. Muito obrigado. E, Márcio, você teve uma descoberta aí que foi reconhecida pela comunidade internacional astronômica, né? Eu gostaria que você falasse. Essa foi uma sorte muito grande, sabe? Na verdade, foi uma estrela. A comunidade a qual eu pertenço, a REA, eles estavam preocupados com uma estrela chamada Eta Carinae, da constelação da Carina, e essa estrela ela é muito grande, ela é gigantesca. E essas estrelas têm uma vida muito curta e elas podem vir a explodir a qualquer momento. Não há como prever isso. Portanto, eu passei a fotografar essa região do céu, focando justamente a Eta Carinae. E tive a sorte, numa noite, se não me engano, dia 20 de maio de 1999, de fotografar uma outra estrela. Ela ficou bem na borda da minha fotografia. Por um triz, eu não a registrei. E isso foi importante porque a literatura da astronomia tem muito pouco dado desses fatos explosivos, vamos dizer, dessas estrelas que explodem. Normalmente elas ganham muito brilho, chamam a atenção, e os astrônomos passam então a observar essa estrela com uma relativa constância e desenhar então a curva de luz. Mas a curva de luz é uma curva descendente, ela vai perdendo brilho ao longo de meses, chega até quase um ano. Agora, o ramo ascendente é que é o problema. Ele era um ramo teórico, vamos dizer assim, não existia dados. E eu consegui, com essa fotografia, colocar 2 pontos. Ainda a estrela era invisível ao olho nu, portanto, eu consegui colocar 2 pontos no ramo ascendente, comprovando uma teoria, vamos dizer assim, de que esse aumento de luz da estrela no processo explosivo é um processo muito rápido, de horas ou, no máximo, um dia. Então, nós conseguimos alguma coisa aqui em Dois Córregos que tem relevância no mundo da astronomia. Ela foi bastante festejada, inclusive no exterior, bastante comentada, foi apresentada em congressos, inclusive. Eu não tive a oportunidade de ir, embora na época, né, eu recebi o convite para participar de um meeting da AVSO, que é uma organização astronômica a nível mundial, que cuida de estrelas desse tipo, ou que observa, ou que estuda estrelas desse tipo. Naquela época eu não pude ir.
mas um diretor aqui da Argentina, do Observatório do Copérnico, me pediu permissão e eu dei total liberdade para ele, levou as fotografias, enfim. Ele fez toda a apresentação da estrela por mim. Eu fiquei, claro, satisfeitíssimo. Um orgulho para nós todos. Um ponto no mapinha aqui, um ponto para 2 córregos, né? Eu até cheguei a exagerar na coisa, mas como tem a estrela de Nazaré, teve a estrela de 2 córregos também, né? Nós temos uma estrelinha. Márcio, que nos enche de orgulho e um personagem fantástico. Ô Márcio, e sobre essa sua descoberta, é dado um nome à sua descoberta ou como funciona? Sim, na verdade são os nomes provisórios, né? Ela recebeu uma sigla que é 3V382VEL, porque ela está na constelação da Vela, por isso VEL. Constelação da Vela é uma parte da constelação do navio. Como é complexo, não, Márcio? Pois é. Mas na época eu me lembro que a IAU, que é o órgão máximo da astronomia, acrescentou o MEN, de Mendes, no final dela. Isso nos encheu de orgulho. Aí a chancela mesmo do nosso Pois é, mas eu não sei se eles permanecem com esse MEN, mas eu cheguei a ver a sigla toda com MEN no final de Mendes. Isso, claro, me deixou a gente muito feliz. Todos nós. Afinal, aí temos um nome ali no céu. Opa, e revistas por aí, já vi bastante, sobre o Márcio, bastante. É super interessante, publicou muito a folha de ciências, do caderno de ciências de Bauru também. Uma abrangência fantástica, né, Márcio? Apesar de não poderia ser diferente, né, Márcio? Uma descoberta dessa. Foi pura sorte, viu, Raul? Pura sorte. Ô, Márcio, a gente também vê que você sempre está postando seus protótipos de naves, de veículos de guerra, são as maquetes, né? Maquetes fantásticas aí, Sim. Márcio. Fale sobre um pouco da sua... Pois é, essa é uma outra paixão, né? Embora o Vinícius pode tenho... até pôr na tela lá. Tem alguma coisa? Tela, tem alguma coisa assim. Tem uma... Pois é, eu estou longe de qualquer profissionalismo, enfim, mas eu faço por gosto mesmo. Não tem forma de parar de fazer isso. Eu ganhei a primeira maquete de uma tia de Garça, eu devia estar fazendo uns 8 ou 9 anos, e eu montei tudo errado, é claro, não tinha nem cola para montar, para conseguir um dinheiro do meu pai para comprar tinta, então era impossível, porque aí eu ia procurar esmalte da minha mãe, cheguei a usar palito com algodão enrolado como pincel, enfim, eu fiz de tudo. Mas são esse tipo de arte, vamos dizer assim, já nasceu nos tempos de guerra, né, quando era preciso fazer com que os soldados identificassem aviões, embarcações e tudo mais. Mas eles não tinham, claro, o acabamento que tem hoje, porque o que importava era só a forma geral do objeto. E aí começaram a aparecer, então, os detalhes. Criou-se, então, um hobby, vamos dizer assim, onde você pode realmente detalhar interior, coisas... Eu acho fantástico, porque você junta aí história, arte, habilidade, pintura, enfim. E a perfeição do seu trabalho é algo que a gente tem visto aí. A gente fala, não, você tem que chegar mais perto e falar, não é possível que isso aqui é uma maquete, porque o Márcio é detalhe numa montagem também, né? É minucioso o processo. Algumas são bastante, algumas dão um trabalho tremendo. Eu tenho maquete parada lá, porque ela é feita realmente muito devagar, anos a fio. Algumas eu começo de manhã, à noite estou terminando. Depende da complexidade, do tipo da maquete, mas enfim. Eu gosto muito de curtir isso. Né? Márcio Mendes, pessoal, que tem um filho que... O nome, Márcio? É Daniel. O Daniel também, ele se enveredou para o seu ramo ou não? Não. Ele não teve muita paciência, não. Eu tentei, claro, encaminhar ele fez algumas coisinhas lá, mas eu senti que ele não tomou gosto. Mas eu tenho que deixar na liberdade. É estudante hoje, né, Márcio? Hoje ele está na Unicamp, fazendo o 3º ano de Geologia. Opa, parabéns. Nos enche de orgulho, porque é um excelente estudante, vai muito bem. Bom. Já foi monitor inclusive com bolsa. Participou do Asteroid Day, que foi um evento internacional tem o DNA este ano. Márcio. E, enfim, nós estamos muito contentes com ele. E ele parece que está muito contente com o curso também. Muito bom. Temos aí também, Vinícius, uma visita do grande Márcio aqui no Museu de Washington. É isso, Márcio? Ali? Pois é, estivemos lá. Aí, foi em 90 não, foi agora em 2019. Na verdade, recente. A gente planejou recente. Nós planejamos ir até a NASA
nas comemorações dos 50 anos da descida do homem na Lua, mas não conseguiram ir no mês de julho, então nós só conseguimos nos organizar para ir no mês de junho, portanto um mês antes. E Washington foi minha estreia, porque eu realmente não conhecia Washington. Então nós tivemos lá nos museus do Smithsonian e o Museu Aeroespacial, cheguei a dar trabalho para minha família, porque foi difícil me tirar de lá. Viu? Eu imagino, né, Márcio? O Márcio ali estava se realizando no seu completo, né, Márcio? Demais, muito bacana. Bom. Ô, Márcio, e aí, Vinícius, você poderia colocar para nós aí, já que ele falou do Homem à Lua, desse trio famoso, eu gostaria que o Márcio falasse algo sobre o trio aí. Claro, tá aí. Neil Armstrong, o Michael Collins, ao centro, e à direita, de onde eu estou vendo aqui, o Edwin Aldrin. O Armstrong e o Collins já são falecidos. Aliás, o Armstrong foi em 2012, o Collins não me lembro, mas foi agora recentemente, há um ano e meio ou 2 atrás. E o Aldrin continua firme aí, inclusive... É o único, Márcio? É o único do trio. Mas eles não eram, na época que foram, bons amigos. Ela foi uma das... Foi uma tripulação. Eles fizeram o que tinham que fazer, desempenharam muito bem os seus papéis. Perfeito. Mas nas vésperas de lançamento, inclusive, como Armstrong e Aldrin pousaram na Lua, eles tinham muita tarefa, muito treinamento em conjunto. E eles tiveram uma discussão feia. Tanto é que o Collins pediu licença, se retirou, e ficou pensando, de qualquer forma eu vou voar, porque não tem nada a ver com essa briga. Meu Deus, já tinha Roosevelt ali. Tinha, sim, mas tudo se resolveu na manhã seguinte. Ele ficou tranquilo, enfim, o voo aconteceu. Graças a Deus. Graças a Deus. Claro que depois do voo, a amizade se apertou e tudo mais, mas durante o treinamento e tudo mais, eles não eram tão amigos assim, vamos dizer. Mas é um trio fantástico, são pessoas fantásticas. Ô, Márcio, eu fiz questão de separar uma mulher. Sim. O Kaique está ali. É uma coreana. Parece que ela foi a primeira... Ela tem um nome é um nome curtinho, mas é difícil. Certo. Né? Não, aí... Essa é uma doutora em ciências espaciais, sul-coreana. Ela é a primeira mulher, a primeira sul-coreana a ir para o espaço. Opa. Ela é a doutora Soo Yeon. A memória desse menino é tremenda. Ela voou mais ou menos, se não me engano, foi em 2008, mas não foi um voo tão representativo assim. O voo, não que não seja representativo, o voo dela foi muito parecido com o do Marcos Pontes. Durou só 10 ou 11 dias, se não me engano. Entendi. E ela desenvolveu, inclusive nem era para ela voar, porque... os 2 astronautas, ela era a reserva do astronauta principal que foi convocado para esse voo. Tanto é que ela usa aqui na foto um traje Sokol, porque ela voou pela Rússia, e o companheiro dela, que deveria ter feito o voo, teve problemas de disciplina. Olha só, coisa rara. Os bastidores também. Coisa rara aparecer isso em astronautas, mas enfim, ela ocupou o lugar, fez o voo muito bem. Ela teve problema, aliás, a equipe, né, eu não me lembro mais os astronautas russos que voltaram com ela, mas eles tiveram problemas na reentrada da atmosfera, alguma coisa desandou nesse momento, que é crítico. É um momento ela chegou a pousar 420 quilômetros fora do local previsto. O risco foi enorme, mas saiu tudo bem. Hoje ela continua no corpo de astronautas, mas não tem nenhuma previsão de voo mais. E continua atuando, claro, no setor dela, que é o de aeroespacial. Correto. Ô, Márcio, e esse pouso é sempre em águas? Não. No caso dela, começa por aí. Ela é uma cosmonauta. Né? Eles têm essa diferenciação, porque os norte-americanos são tratados como astronautas, os russos são tratados como cosmonautas. E agora os chineses, que estão, sem ser Estados Unidos e Rússia, é o único país que detém a capacidade de colocar pessoas fora da Terra, que são os taikonautas. Então, Olha. E os norte-americanos, né, como você deve se lembrar, eles sempre pousaram no mar. Depois do advento aí do ônibus espacial, ele começou o pouso em terra, como um avião normal. E os cosmonautas não, eles não têm uma região
ou até tem, mas os pousos deles são efetuados no deserto, né? no Cazaquistão. Eles descem de paraquedas até uma altura, depois eles se soltam e o finzinho do pouso é feito com retrofoguetes, que deve amenizar bem, mas mesmo assim o impacto é grande. É uma sistemática tremenda, Eles né, têm Márcio? toda uma tecnologia... E mesmo com toda essa tecnologia, com esses cálculos, tudo, né, Márcio? Ela ainda pousou a uma distância, né? Isso, mas então os imprevistos acontecem. Acontece, né? Mas nesse caso o imprevisto aconteceu desde o desligamento da estação espacial. Eles já tiveram problemas na reentrada da atmosfera. Aliás, isso foi uma tensão enorme, porque em 71 houve um caso semelhante assim, onde os 3 astronautas russos eles morreram, houve uma descompressão da cápsula, né? E eu me lembro disso plenamente, porque na época eu estava ainda no Banco Comércio e Lavoura, trabalhando com meu pai, e aquilo me atraía muito. Eu comprava os jornais, as revistas, e naquele voo pereceram, então, George Dobrovolsky, Viktor Patsayev e Vladislav Volkov. Foram os 3 cosmonautas que morreram pela descompressão da nave. Ô Márcio, essa descompressão chega a desintegrar o corpo ou não tem essa... Não chega a desintegrar, mas eu não entendo muito da fisiologia humana, mas claro, acabou a pressão ali, a pessoa está condenada ali. Está condenada. Apesar de que a União Soviética, na época, né, hoje a Rússia só, mas ali, como era antiga, ou ainda não sei, cortina de ferro, são difíceis as informações. Eu cheguei a ler sobre outras causas. A que mais aceita é a da descompressão. Mas houve, sim, pessoas falando sobre outras possibilidades pelas quais eles pereceram. Ô Márcio, outra coisa que isso é comum hoje em dia é o bate-papo dos leigos, aqueles que ainda gostam, mas não se aprofundam. Ô Vinícius, eu gostaria que você postasse umas imagens aí. OVNIs, Márcio. Qual é a... Isso é um papo nosso, né? Sim, claro. Existem? Qual que é essa... É mito? É verdade? É de tudo, na verdade. Vamos lá. Eu gostaria muito de que isso fosse uma realidade, ou que seja uma realidade. Mas é difícil dizer, difícil você, hoje em dia, afirmar categoricamente qualquer coisa. Então, vamos falar em termos de estatística. Se a gente passar a olhar para o universo todo aí, a quantidade de mundos possíveis, e hoje os exoplanetas, né, as descobertas de exoplanetas estão crescendo vertiginosamente. Então, olhando para tudo isso, como eu passei minha vida toda olhando, acho que tenho o direito de olhar e dizer isso, que não é nem um pensamento meu, mas algo que eu já li. Mas a gente vê uma vastidão tão grande, e se você achar que nosso mundo é o único com vida, então isso aqui é um grande desperdício de espaço. Na minha pequenez sobre o assunto, eu também estou contigo. Não é possível que nessa vastidão não tenha... Difícil. Ô Márcio, já é o contrário de asteroides, podemos afirmar que o perigo é iminente ou não? Perigo de asteroides colidirem, por exemplo, com o planeta Terra? Olha, é um problema seríssimo que as pessoas, às vezes, deixam de lado ou passam a nem considerar, com, claro, as preocupações que a gente tem aqui, tantas outras preocupações que a gente tem aqui. Perfeito. Até recentemente tem aquele filme, eu particularmente não gostei muito, o Não Olhe Para Cima, que mostra justamente esse lado, o descaso que se faz com esse tipo de problema. Mas... a possibilidade da queda de um corpo desse tipo, como os grandes estudiosos dizem, já está atrasada. Então, considerando... A gente fala aqui tudo como estatística. Tudo estatística, perfeito. Mas a gente tem, estatisticamente, 200, 300 corpos desse passando ao mês. Meu Deus. Nas proximidades que eu falo, digo, entre a Terra e a Lua, mas são corpos pequenos. Embora tenham um potencial grande de se atrair para a Terra, o impacto é desastroso, dependendo do local onde cai. Então, é sim uma preocupação que deve ser considerada. Né? Tanto é que, dias atrás, o assunto é tão recente que dias atrás nós tivemos aí o impacto daquela sonda no asteroide Didymos, né? Com a ideia já de
projetar uma técnica de desvio desses corpos. Desvio desses corpos. Então foi projetado uma sonda, né? Eu acompanhei isso, acho que o pessoal pôde acompanhar, quem tem interesse, e nós pudemos ver minuto a minuto a aproximação desse asteroide. Olha. Ele, inclusive, é um corpo pequeno, com algumas centenas de metros, só não me lembro bem o tamanho exato, mas ele é um corpo duplo, porque ele gira como uma lua em torno de um asteroide maior. E a velocidade é enorme, né? A velocidade é muito grande. Muito grande. Também temos que considerar também o sentido do impacto. Se você está impactando nesse corpo aqui, viajando contra o movimento dele ou a favor do movimento dele. Tipo, você está correndo atrás dele ou está indo contra ele. Perfeito. Isso tem que ser considerado. Mas a massa, o importante é a energia envolvida. A massa da sonda não é tão grande assim. E não iria causar um efeito, não teria um efeito imediato, mas o efeito é percebido ao longo de meses agora e parece que já foi positivo. Ou seja, a gente já conseguiu deslocar um pouquinho o asteroide. Então essa é uma ideia de um possível corpo que esteja ameaçando o nosso planeta. Ele pode ser impactado com a intenção de mudar, de desviar a rota dele. Já foi aventado também a possibilidade de uma explosão nuclear, uma coisa assim, que não resolve muito o problema. Embora você possa destroçar todo esse corpo, como mostra ali a imagem mesmo, perfeito. O remanescente, aquelas pedras remanescentes, continuaria viajando. Então, em vez de ter um grande problema, você tem que ter um monte de pequenos problemas. Um monte. E outra coisa, né, muita pessoal? Vantagem. Somos muitos, mas poucos como o Márcio aí, que pode analisar com essa maestria aí. Ô Márcio, outra coisa que vai ficar, o Dois Cordas vai ficar muito feliz agora também, ô Vinícius. Olha quem foi no programa do Jô Soares. Olha aí, uma entrevista do Márcio, pô. Isso só não enche de orgulho, né, Márcio? E o pior é que eu não consegui distribuir, eu não consegui descobrir o que tinha na canequinha dele, que todo mundo pergunta. Porque eu fiquei tão nervoso. De todo, né, Márcio? Que eu fiquei tão nervoso na hora, mas tão nervoso, tanto é que naquele dia eu levei um papelzinho de um amigo para falar no final do programa, esqueci totalmente, apresentei lá a descoberta da estrela e tudo mais, e naquela época meu filho era pequenininho, tinha 5 ou 6 anos, não me lembro mais, mas a ideia era homenagear ele também com a descoberta da estrela, e passou batido. Não, mas... O nervosismo foi grande. Está perto do Jô Soares. Outra perda irreparável também, não, Márcio? Muito. Um grande programa. Gostava muito do Jô Soares. Muito. Esse é o Márcio, pessoal, nosso conterrâneo aí, falando um pouco para nós aí, um pouco que para nós é muito, né? Porque Márcio sabe muito mais que isso. Ô Márcio, a gente está sabendo que no próximo dia 14 do 11, aí parece que tem um lançamento de uma... Pois é. Temos aí uma tentativa, né, de lançamento do SLS, que é o System Launching Space. É a nova nave dos norte-americanos. E a ideia desse programa é retornar à Lua já em 2025, com a primeira mulher descendo na Lua, no Polo Sul. Esse programa é bastante ambicioso, né? Então foi feita uma tentativa de lançamento em agosto, falhou por problemas técnicos, foi tentado de novo no início de setembro, outra falha, depois houve aquele furacão lá nos Estados Unidos, ele precisou ser recolhido para evitar maiores problemas, e agora, dia 14, a nova tentativa com correções aí do motor, do sistema de injeção de combustível e tudo mais, eu acredito que vão conseguir. Mas ele é uma missão não tripulada, é uma missão de testes ainda. Ele deve ir até a Lua, contornar e fazer um giro indo uma distância muito grande da Lua, coisa que as Apolos não faziam, né? Tudo isso é teste para que em 2024 a gente possa ter o mesmo lançamento, o mesmo tipo de voo, mas já com a nave ocupada com seres humanos. Era essa a minha pergunta, você já me respondeu. Então a finalidade principal é essa daí. São testes para 2024 fazer o primeiro voo, mas não o pouso ainda, né? O primeiro voo tripulado. Perfeito. Sobre o projeto Artemis, o Vinícius está colocando para a gente lá, Márcio? Esse projeto Artemis, né? Artemis. Perdão, isso. Eu também já falei Artemis ou Artemis. Mas tem como principal
arma, vamos dizer, o SLS, né? É justamente o projeto que visa levar o homem de volta à Lua. E agora, diferente das Apolos também, porque a tentativa de pouso é muito mais arriscada, ela deve pousar no polo sul da Lua, onde a gente já tem evidências bastante fortes da presença de água. E no caso de estabelecer uma colônia, vamos dizer assim, a água seria um elemento primordial. Isso facilitaria muito o estabelecimento de uma colônia por lá. De uma colônia. Portanto, nós vamos ver agora, no ano de 2023, além do projeto Artemis, que começa agora em novembro, diversas incursões de sondas, inclusive de países como Israel, por exemplo. Israel está tentando pousar uma sonda. Eles já tentaram, falharam, mas vão tentar de novo. Mas a Rússia está retomando o programa Luna, né, que foi interrompido desde, não vou me lembrar agora a data, mas acho que de 1976. Mas está reativando. Estão reativando também. A China tem se mostrado como uma grande potência e talvez até passe a perna na Rússia ou faça acordos com a Rússia, e também tem planos para desembarcar seres humanos na Lua até 2030, se não me engano. Ô Márcio, você fez uma visita aí no local? Pois é, foi também em 2019, aquela visita ali. Aí é um rover, né, um carro que pretende, seria um estudo de como se locomover no planeta Marte, né? Ele estava ali numa exposição, falou, tem que fotografar isso, né? Mas a ideia do carro é seria como se locomover no planeta Marte. Essa cápsula, Márcio, ela também abriga como foram as outras, até três? Não, esse daí é uma maquete, apenas uma maquete da nova cápsula Orion. Que vai agora com o SLS. Com capacidade? Com capacidade para 4 astronautas. 4 astronautas agora. Diferente da Apollo, ela até 4 astronautas. E tem também, como eles dizem, né, o astronauta Apollo, ela pode ter uma aparência muito grande com a Apollo, mas o astronauta Apollo não reconheceria nada no interior dela. Olha. Enquanto a Apollo tinha autonomia para 15, 16, 17 dias, ela tem autonomia para até 6 meses. Nossa, como se evolui, né? Nessa parte. Bastante. Embora a aparência lembre muito as cápsulas Apollo ainda. Márcio, referente a Marte, que a gente sempre é Marte, essa possibilidade do homem chegar a Marte aí, e estabelecer-se também lá. Essa possibilidade é viável? É bastante real. O pessoal tem feito bastantes estudos, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, se não me engano, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem estudos relativos a ambientes de Marte, enfim, perfeito, coisas desse tipo. Isso se desenvolve no mundo todo, né? Então, a evidência de água também é bastante grande no planeta e de interesses. Um dos maiores, por incrível que pareça, um dos maiores incentivadores disso é justamente o Edwin Aldrin, que foi o segundo homem a pousar na Lua. Ele vive aparecendo com as camisetas pró Viagem a Marte. Tipo assim, já tivemos na Lua, chega de Lua, agora vamos para Marte. Esse nunca esqueceu o propósito dele mesmo, né? Que bacana. Não, realmente e deve estar com uma idade já bem avançada. Bem avançada, bem avançada, mas está bem, está muito bem. Ô Márcio, você tocou no assunto de água, né? A água, ela é essencial em termos de tudo, né, Márcio? De tudo. O aparecimento da vida aqui no nosso planeta, eu não sou da área, então eu posso estar falando besteira, perfeito, mas eu acho que só aconteceu mesmo na água, inclusive, né? Certo. Ela veio da água para a terra. Ela é essencial para tudo, é meio caminho andado, vamos dizer assim. Poxa vida. Ô Márcio, aqui também, né? Eu gostaria que você lecionou aqui em Dois Córregos também, né? Lecionei. Porque tem vários alunos seus, com certeza, que vão estar acompanhando o programa aí. Pois é, lecionei aqui. Lecionei algum tempo ainda no antigo ginásio, né? Depois aqui na escola cenecista, na antiga escola cenecista, que hoje não existe mais. E também um breve período numa escola que nós tivemos, foi acho que anos 80, que era o curso universitário. Né? E, ô Márcio, parece que você também, dentro desse programa seu escolar, você fazia também feiras sobre o assunto, né? Pois é, em 2012 nós fizemos uma enorme. Tanto é que repercutiu assim. Eu apresentei como um projeto naqueles estágios iniciais, nas primeiras reuniões com os professores, onde a gente apresenta projetos. Eu apresentei o meu, que era justamente esse. Existe uma data, mais ou menos
em novembro, eu me lembro, tem um período certinho, que é chamado de Semana Internacional do Espaço. Opa! Né? E eu fiz a proposta na escola da gente desenvolver todo tipo de projeto em qualquer área, seja na área de química, de física, de matemática, de arte, enfim, Perfeito. que toda a escola pudesse se envolver com isso, mas não nas vésperas do evento, e sim ao longo do ano todo. Então, mas foi um ano difícil para mim, porque foi no finzinho do ano eu perdi minha mãe. E a gente estava envolvido com aquele projeto tão grande, os alunos trabalharam o ano todo, e eu não podia deixar à frente disso. Tanto é que eu falei com os meus colegas professores, falei, vamos embarcar nessa, e todos toparam, e todos trabalharam muito na época, enfim, foi um evento bastante grande. Mas no finzinho a gente teve aquela surpresa, minha mãe decaiu muito, ela estava com a minha irmã em Natal, e eu tive que parar algumas semanas, viajar para Natal e atender ela. No fim ela acabou falecendo em dezembro, mas a feira foi em novembro. E realmente acho que foi um sucesso bastante grande, né? Foram dias apresentando aquele material todo, e a ideia é justamente levar um pouco dessa cultura, porque o nosso não é tradição do nosso país, mas eu acho tão importante, a gente vive com coisas do dia a dia que é produto disso e nem sabe. Perfeito. Né? Por exemplo, o Teflon das frigideiras nasceu daí, o velcro nasceu da corrida espacial, tantos medicamentos que são usados aí. Por exemplo, hoje você fala com o mundo inteiro graças aos satélites que estão aí. Enfim, a gente fica tão marginalizado com isso. Falei, acho que não custa você colocar um pouco mais, forçar um pouquinho a barra e deixar aí para a criançada, principalmente uma mensagem que é possível. Não é uma realidade distante da gente. Hoje em dia, como você acabou de mostrar aí, nós temos astronautas sul-coreanos, franceses, italianos, teve o nosso Marcos Pontes, enfim. Tal alcance dessa criançada que está aí. Então, é preciso incentivar. É preciso, e uma coisa tão pouco divulgada. Graças a Deus, o Márcio é um dos difusores disso, e a gente tem visto muito essa evolução, sim, Márcio. E, inclusive, você, em escolas, incentivando essa criançada a conhecer um pouco de tudo isso aí. Com certeza. Que traz para a gente o que você disse. Grandes frutos, né? Com certeza. Ô, Márcio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que curtem, aonde pesquisar mais, se tem algum site, alguma coisa de você, Márcio, que você tem algum... Não, eu mantenho página virtual, esse tipo de coisa eu não tenho, mas eu costumo escrever, colocar algumas coisinhas no Facebook, enfim. Esse eu tenho acompanhado muito. Então, de vez em quando, a gente acha alguma novidade e posta por lá. Mas eu deixaria essa mensagem: busquem, procurem, se esforcem, mantenham a educação, invistam nisso. É o melhor investimento que os senhores pais podem fazer em seus filhos. Eu tive um resultado muito satisfatório com meu filho, estou contentíssimo com isso. Ele graças a bom Deus. Graças a Deus. Ele é bastante estudioso, enfim. É uma das poucas coisas que eu acho que vale a pena você investir pesado. Com certeza, gente. Esse é Márcio Mendes, o nosso querido professor, e outro, hein? Dono de uma humildade e de uma inteligência ímpar. Obrigado. Márcio, eu agradeço você pela participação do programa, e parece que você trouxe um livro aqui para o programa também. Está aqui. Esse é um livro bem atual, novinho. Olha aí, do Stephen Hawking, que é um dos maiores físicos. Pessoal. E o que é interessante desse livro, ele foi escrito junto com, a filha dele, né, a Lucy Hawking, que é uma jornalista. Então é um livro bastante ao alcance de todos, nada profundo, mas tem assuntos variados, inclusive física de partículas, teoria das cordas, que é uma das coisas mais badaladas hoje em dia. Na verdade, ela está casando teoria da relatividade com a mecânica quântica, e isso, falando assim, parece coisa de grego, mas não é não. Através do livro, ele é bem simplesinho, bem tranquilo, e recomendo muito. Tá aí, pessoal. Tudo o que você precisa saber para viajar pelo tempo e pelo espaço, hein? Tá aqui um presente do Márcio, que será guardado com muito carinho aqui na nossa biblioteca que vamos montar aqui no portal RC1, para que os funcionários também tenham esse prazer de conhecer um pouco mais sobre o universo.
E, Márcio, ficamos muito felizes pela sua presença, viu? Eu que agradeço a você, agradeço até o Vinícius, que tem me aturado aqui de vez em quando. É isso daí, então, pessoal. Fiquem com Deus aí e até uma próxima. Muito obrigado a todos.